Olá pessoal, aqui é o Renato Haddad e vamos a mais uma dica e truque do Power BI, esta fantástica ferramenta. Nesta aula eu vou abordar sobre formatação condicional, especificamente como criar cor do texto dinamicamente. Tá vendo esse link no bit.ly? PBI Format 2 é um artigo que eu escrevi onde você tem acesso na forma textual, caso queira e prefira ler o texto para entendimento. Eu prefiro na forma de vídeo que é mais rápido. Então, vamos lá. Criamos aqui um projeto novo. Eu tenho uma fonte de dados que está associada a alguns dados. Uma planilha do Excel, sem dado nenhum de mistério, né? Eu tenho, primeiramente, uma tabela. Essa tabela nada mais é do que uma lista de 3 colunas, categoria, o preço e a quantidade, sendo que o preço e a quantidade, eu vim aqui nas propriedades definir a média do preço e para a quantidade a mesma coisa, botão direito e média. Então você escolhe a função que você quer em relação ao valor. Eu só coloquei ali como referência. Bom, primeira coisa que eu preciso fazer é definir uma medida. Então, botão direito, nova medida. Olha só a medida que eu tenho. Criei uma medida chamada quantidade média, que ela tem o average, que é o DAX, que é a média aritmética de quem? Do campo quantidade da minha tabelinha dados. Então ele pegou aquela coluna inteirinha de quantidade e vai fazer a média aritmética. Ok, como não tem nada filtrado, ele vai me dar esse valor aqui, ó, 37,86. Isso eu coloquei num controle de cartão. E o controle de cartão me dá a quantidade média, tá? No caso aqui, pessoal, é a medida em si, ok? Bem, e aí? Vamos fazer a parte de texto agora, dinamicamente com a cor dela. Aqui em formato, vocês sabem muito bem que nos rótulos de dados, vocês podem aplicar a cor, né? Qualquer cor que você aplicar aqui vai ser uma cor fixa do cartão. Porém, isso aí não é nada dinâmico e não fica muito agradável, né? Eu gostaria de aplicar dinamicamente. Então, o que você pode fazer? Tá vendo onde eu estou com o cursor? Ó? Esse cursor que está localizado aqui, ó, ele tem esse botãozinho. Então, se tiver esses 3 botões, é porque você pode aplicar uma formatação condicional em qualquer propriedade, tá ok? Bom, clicando nela, você vai ter este ícone, formatação condicional, e ele vai abrir esta janela. Nesta janela, eu não vou fazer escala de cores, não vou fazer valor de campo, vou fazer com regras. Qual é a regra? A regra aqui é a quantidade média mesmo. Se você tivesse outra medida que quisesse associar, não tem problema, é só selecioná-la ou digitá-la ali em cima. Então, a medida que eu vou utilizar é a quantidade média e aqui eu vou montar a regra. Qual a minha regra? Então, a regra vai ser assim, ó. Se o valor estiver entre o mínimo e menor que 20, eu vou colocar uma cor que é a cor verde. Vou colocar um verde bem forte. Dou um clique no adicionar. Então, se estiver entre 20 e 40, como que ele sabe desses valores? Você tem aqui a questão do operador relacional. Então, esse operador relacional ele pode ser qualquer um desses que estão listados aqui. Então, ó, se for maior que ou igual a 20 e menor que 40, eu vou colocar uma corzinha que é o azul. E, por último, se for maior que, ó, vou trocar aqui, ó, maior que 40, ou seja, qualquer coisa maior que 40, o zero você pode deletar. Quando você deleta, ele já pega o valor máximo, tá vendo? Então aqui eu vou definir uma cor que vai ser o vermelho. Pronto, feito isso, é só dar um clique no OK. Olha lá que legal. Ele ficou em azul. Mas espera aí, Renatão, por que ficou em azul? Olha só, se você clicar aqui no F de X, ele abre novamente a janela. Ele está entre 20 e 40 é azul, né? Quanto que vale lá? Vale 37. Pois bem, por que eu criei essa tabelinha aqui em cima? Para você filtrar dados. Então, ó, se eu clicar aqui no celular, a quantidade média dela é 15. Ó. 15 é menor que 20. E o 20 eu tinha definido que era a cor verde. O computador, a mesma coisa. Impressora era maior que 40, então era vermelho, lembra? E o 37, ele está entre 20 e 40 que eu coloquei o azul. Simplesmente isso. E se você também selecionar outros filtros, né, obviamente ele vai aplicar a média do valor em si. Né? Então, é importante você saber que isso sempre trabalha em relação ao contexto. Então, uma vez definido o texto, que ele está dinamicamente aplicado a esta propriedade aqui no f de x, você pode, em qualquer outro controle objeto, se tiver a
o rótulo de dados e aqui você tem na cor o ícone de formatação condicional, você pode fazer. Renatão, fiz lá a formatação condicional e aí como é que eu faço para tirar isso aí? Não quero mais, eu quero deixar uma cor fixa. Então, nesse caso, olha, você tem aqui o f de x que acessa aquela janela, mas clicando naquele ícone, você vai ter aqui, ó, reverter para o padrão. Então ele simplesmente reverte para o controle. E obviamente todo o controle do Power BI tem esse link, né, que é o reverter para padrão, e aí ele simplesmente deleta, né, exclui, ok? Então veja, eu apliquei a formatação condicional para a cor do texto, não tem nada a ver com tamanho de texto, fonte aplicada, nada disso. Então, faça um bom uso desse recurso Power BI, torne os seus relatórios inteligíveis, porque muitas vezes só o fato de você visualizar a cor antes do número, você já sabe no entendimento o que ele significa.